Olá, pessoal! Tudo bem? Professora Thaís Batista na área. É um prazer estar aqui na companhia de vocês para falar de português. Afinal, o português é lindo e eu tenho certeza de que você também já está achando isso por aí. Hoje nós daremos continuidade ao conteúdo que estamos vendo de sintaxe. Você já viu o que é frase, oração, período? Você já viu a construção de predicação verbal, o que é verbo intransitivo, transitivo, verbo de ligação. Você também já viu toda a estrutura do que se pede aí em relação a uma sintaxe de período simples, os termos de uma oração, termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios, você já sabe quais são, já dividimos em grupos e começamos a falar dos termos essenciais, muito cirurgicamente, do sujeito, vimos a construção de sujeito, vimos o valor do termo sujeito e em que ele se divide, que são sujeito determinado, indeterminado e inexistente. Nós começamos a falar do determinado, que são simples, composto, elíptico, e vamos continuar a falar do sujeito agora, pessoal, falando do sujeito inexistente e falando também da construção de sujeito indeterminado. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, vem comigo para o quadro interativo. Quadro interativo na tela. A gente vai continuar a falar da construção de sujeito. Só vou colocar aqui o panorama para você não se perder. Nossa aula é totalmente guiada para que você não se perca e, obviamente, aprenda, né? Sujeito, ele se subdivide em determinado, indeterminado e inexistente. O determinado se subdivide em simples, composto e o elíptico, que até chamava de oculto. Indeterminado não se subdivide, inexistente não se subdivide. Você também já viu na aula anterior todos os sujeitos determinados, simples, composto e elíptico. Agora a gente vai dar ênfase ao sujeito indeterminado e ao sujeito inexistente, beleza, pessoal? Então vamos lá. Sujeito indeterminado. O que é o sujeito indeterminado? Primeira coisa que você precisa colocar na sua mente: o sujeito determinado, indeterminado existe. Então, existe, ok? Agora, eu não consigo determiná-lo. Então, eu vou colocar aqui para você, ó. Não consigo, não se consegue, melhor, não se consegue determinar. Por isso, ele é chamado de indeterminado. Só ocorre a construção de sujeito indeterminado de duas formas, pessoal. Verbo na terceira pessoa do plural, verbo na terceira pessoa do plural sem um sujeito escrito, sem um sujeito escrito, ou verbo mais a partícula ser. São as duas formas. Para haver sujeito indeterminado, ou vai haver verbo mais partícula ser, ou vai haver verbo na terceira pessoa do plural sem o sujeito escrito. Para que você me entenda, a gente vai fazer o quê? Analisar exemplos, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vamos colocar exemplos aqui para analisarmos. Pegaram meu celular, viram você, gostaram da sua torta. Vamos analisar, pessoal? Vamos lá. Pegaram meu celular. Qual é o verbo? Pegaram. Quem pegou meu celular? Aí normalmente a pessoa fala eles. Mas quem são eles? A gente consegue determinar? Não. Então sempre que o verbo vier na terceira pessoa do plural, sem um sujeito escrito, o sujeito será indeterminado. O sujeito será indeterminado, porque eu sei que alguém pegou, porém eu não consigo
determinar quem pegou, beleza? Então, ó, pegaram o que? Fez pergunta, o verbo é transitivo, não há preposição, é direto. Meu celular, objeto direto. Eu sei que alguém pegou meu celular, mas eu não consigo determinar quem fez isso. Logo, o sujeito é indeterminado, beleza? Viram você. Viram é o verbo. Observe, esse verbo está na terceira pessoa do plural. O sujeito veio escrito? Não, então o sujeito é indeterminado. Indeterminado. Viram. Agora, quem viu? Não sei. Então, eu sei que o verbo aqui tem sujeito indeterminado. Ok. Viram quem? Fez pergunta, o verbo é transitivo, não há preposição, é direto, você é o objeto direto. Gostaram da sua torta. Gostaram é o verbo. Quem gostou? Eles. Quem são eles? Não sei, a gente não consegue determinar. Se o verbo está na terceira pessoa do plural, o sujeito é indeterminado sempre que o sujeito não aparecer na construção. Então, gostaram de que? Eu sei que alguém gostou, mas eu não consigo determinar quem foi. Logo, verbo transitivo, porque fiz pergunta, tem preposição é indireto. Gostaram de quê? Da sua torta, objeto indireto. Assim, você percebeu que nessa construção o sujeito é indeterminado. O que é o sujeito indeterminado, pessoal? Eu sei que alguém fez, mas eu não consigo dar precisão, ou seja, identificar quem de fato fez aquela coisa, beleza? Tranquilidade no parquinho, verbo na terceira pessoa do plural. Sem sujeito escrito, indicará o sujeito indeterminado, mas cuidado, vem comigo. Eu vou colocar aqui para você um esquema das pessoas do discurso. IPC é importante pra caramba, tá? Nós temos primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, certo? Quais são as pessoas? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, certo? Essas pessoas são as que constituem os nossos sujeitos. Vou marcar aqui, ó. Da primeira pessoa do singular à segunda pessoa do plural, se vier implícito no texto, vão indicar que o sujeito é elíptico. Agora, a terceira pessoa do plural, se ela vier omitida no texto, como você viu nos 3 exemplos aqui ao lado, vão indicar que o sujeito é indeterminado. Só para você não confundir o elíptico com o indeterminado. Beleza? Agora, pessoal, observe aqui. Vamos à brincadeira. Olho no lance. Vou colocar aqui para você. Os alunos entraram silenciosamente na sala do diretor pegaram o livro e saíram. Vamos lá? Observe aqui, pessoal. Quais são os verbos dessa construção? Entraram, pegaram, saíram. 3 verbos, 3 orações, corto na vírgula as orações ou antes do conectivo. Então, a primeira oração vai de alunos até diretor, a segunda, pegaram o livro, e a terceira, e saíram, certo? Ok. Entraram silenciosamente. Quem entrou? Os alunos. Os alunos aqui é o nosso jeito simples, só tem um único núcleo, certo? Ok. Aí a gente continua. Pegaram. Quem pegou? Aí você fala, caramba, pegaram um livro. Verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito escrito, sujeito indeterminado. Concordo com você, mas o sujeito foi escrito no texto. Quem pegou o livro? Os alunos. Observe que o sujeito foi referido anteriormente, certo? Ele só não foi dito nessa oração, porque a oração está aqui, ó. Pegaram o livro. O sujeito está aqui?
Não, mas ele foi referido no texto, não foi? Então, por mais que o verbo esteja na terceira pessoa do plural, o sujeito aqui vai ser elíptico, porque ele foi dito no texto. Então, olho no lance para você não perder esse tipo de questão. Saíram. Quem saiu? Os alunos. Mas ele foi escrito aqui? Não. Então, o sujeito nessa construção aqui é um sujeito elíptico. Olho no lance para você não perder, porque isso aqui é o momento em que Faraó fica on, tá? O que é o Faraó tá on? A gente fica na mão do palhaço, no perrengue, porque a gente aprende que verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito explícito na oração, vai ser indeterminado. Sim, mas se houver um sujeito dentro do contexto, ele deixa de ser indeterminado e passa a ser elíptico, beleza? Então, olho no lance. Agora, outro registro que também vai indicar sujeito indeterminado é quando houver verbo mais partícula ser. Mas eu sei que você sabe, deve estar indagando aí, que verbo mais partícula ser pode indicar voz passiva, pode indicar voz reflexiva, então não é todo verbo mais partícula ser que vão indicar sujeito indeterminado, certo? Certo. O ser precisa ser partícula indeterminadora do sujeito. O que a gente chama de carinhosamente de PIS, tá? Para essa construção, verbo mais partícula ser indicarem sujeito indeterminado, para essa construção, verbo mais partícula ser aqui, ó, o verbo mais o ser indicarem sujeito indeterminado, esse ser precisa ser o quê? PIS, partícula indeterminadora do sujeito, também chamado de índice de indeterminação do sujeito. Ok, mas como é que você vai identificar que é PIS? Muito simples, pelo verbo, pela predicação do verbo. Olha como é importante saber predicação. Se for verbo intransitivo mais ser, o ser vai ser PIS. Se for verbo transitivo indireto mais ser, o ser vai ser PIS. Se for verbo de ligação mais ser, o ser vai ser PIS. O que isso vai indicar? Que o sujeito é indeterminado e que o verbo precisa ficar sempre na terceira pessoa. Cuidado, porque aqui é diferente do singular. Beleza, pessoal? Aqui é terceira pessoa do singular. Então, a gente vai analisar exemplos a partir de agora, pessoal. Vamos à brincadeira. Vamos mudar aqui o quadro interativo para a gente continuar brincando. Agora, observe comigo os exemplos. Pam, 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 pam. Vamos lá. Assistiu-se ao jogo. Precisa-se de médicos. Vamos lá? Observe aqui, pessoal. No segundo exemplo, vamos começar pelo segundo exemplo para a gente não se perder, porque ele é mais tranquilo. Em precisa-se de médicos, qual é o verbo, pessoal? Precisa. Eu tenho um verbo mais partícula ser? Tem, então atenção. Precisa-se de quê? Precisa-se de quem? Fiz pergunta, o verbo é transitivo. Tem preposição na pergunta? Tem, é verbo transitivo indireto. Opa! Se é verbo transitivo indireto mais a partícula ser, a partícula é o quê, pessoal? PIS. Se a partícula é PIS, eu sei que o sujeito é indeterminado, porque a partícula é indeterminadora do sujeito, logo o sujeito é indeterminado. E se o sujeito é indeterminado, o verbo fica na terceira pessoa do singular, obrigatoriamente. Precisa-se de quem, pessoal? De médicos. De médicos é o objeto indireto. Por que o verbo não concorda com médicos? Porque médicos é objeto. O verbo não concorda com o objeto, o verbo concorda com o sujeito. Como o sujeito é indeterminado, pela partícula ser, o verbo obrigatoriamente fica na terceira pessoa do singular, beleza?
Vamos ao próximo exemplo. Assistiu-se ao jogo. Eu tenho o verbo mais partícula ser, certo? Assistiu-se. Assistiu-se a quê? Fez pergunta, o verbo é transitivo. Tenho preposição, o verbo é transitivo indireto. Opa, verbo transitivo indireto mais a partícula ser. A partícula é pis, indeterminadora do sujeito. Se a partícula é indeterminadora do sujeito, pessoal, que tipo de sujeito nós temos aqui? Sujeito indeterminado. E o verbo obrigatoriamente ficará na terceira pessoa do singular. Assistiu-se a quê, pessoal? Ao jogo. Ao jogo é objeto indireto. Portanto, você viu aqui comigo que o verbo para indicar aqui a partícula ser, verbo mais partícula ser, para juntos indicarem um sujeito indeterminado, a partícula será pis e o verbo precisará ser intransitivo, transitivo, indireto ou de ligação. Isso para indicar sujeito indeterminado, pessoal. E para indicar sujeito indeterminado também o verbo precisa estar na terceira pessoa do plural sem o sujeito escrito. Logo, fechamos também o sujeito indeterminado e vamos agora ao nosso sujeito inexistente, pessoal. O que é o sujeito inexistente? Sujeito inexistente é o que você conhece como oração sem sujeito. Tietê falava muito que era oração sem sujeito. Ou seja, o sujeito não existe. Se é inexistente, o sujeito não tem registro. Não existe. Beleza? Isso acontece sempre em construções em que há verbo impessoal. E aí você precisa saber sobre verbo impessoal. O que é o verbo impessoal? É o verbo que não tem sujeito nem plural. Verbo que não tem sujeito nem plural. Repete aí comigo. Verbo impessoal não tem sujeito nem plural. Verbo impessoal não tem sujeito nem plural. Se não tem sujeito, o sujeito é inexistente. Se não tem plural, obrigatoriamente ele fica na terceira pessoa do singular. Então, para entender aí a construção de sujeito inexistente, você precisa analisar construções com verbos impessoais. Você precisa conhecer alguns verbos impessoais que caem bastante em prova. Então, vamos lá. A gente vai começar falando dos verbos que indicam fenômenos naturais. Fenômenos naturais. Vamos a exemplos. Se eu disser trovejou muito no Rio de Janeiro ontem. Qual é o verbo, pessoal? Trovejou. Quem trovejou? Zeus? Ah, para, né? Ah, não, Thaís, não foi Zeus, não, foi Thor. Não pira. Observe aqui, ó. Não indica fenômeno da natureza? Trovejar não é um fenômeno natural? Então, esse verbo aqui é um verbo impessoal. E se é verbo impessoal, o que você sabe? Sabe que não tem sujeito nem plural. Logo, eu sei que é um sujeito inexistente, que não há sujeito nessa construção. Não há quem pratique a ação de trovejar aqui, beleza? Trovejar é verbo intransitivo, muita intensidade. Adjunto adverbial de intensidade. No Rio de Janeiro, não é o local? Adjunto adverbial de lugar. Ontem, adjunto adverbial de tempo. Beleza? Agora, pode haver pegadinha? Sim. Então, olho no lance. Vamos aqui à construção de uma pegadinha que pode aparecer para você. Meu chefe engomadinho
trovejou muito na reunião. Vamos analisar, pessoal? Observe comigo. Meu chefe engomadinho trovejou muito na reunião. Trovejou é o verbo. Quem trovejou? Ah, Thaís, é verbo impessoal, não tem sujeito nem plural. Cuidado! Você precisa analisar contexto. Você precisa analisar contexto. Não coloca que tudo é verbo impessoal. É verbo impessoal? Normalmente, mas analise o contexto. Ali está no sentido figurado. Meu chefe trovejou. Estou dizendo o quê? Que ele falou muito, ele falou com aspereza, ele falou com raiva, ele gritou. Então, cuidado, porque ali, como está no sentido figurado, tem sujeito. Analise. Português não foi feito para ser memorizado, foi feito para ser analisado. Então, observe aqui. Meu chefe engomadinho trovejou muito na reunião. Trovejou é o verbo, quem trovejou? Meu chefe. Sujeito simples, então aqui eu tenho um sujeito simples, trovejar continua sendo intransitivo, beleza? Muito adjunto adverbial de intensidade na reunião, durante a reunião, adjunto adverbial de tempo, engomadinho, predicativo do sujeito. Então, cuidado para você não se perder, cuidado para você não cair em pegadinha. Beleza, pessoal? Show de bola. Vamos aqui ao nosso próximo tópico. Item 2, verbo fazer, indicando o tempo transcorrido. Verbo fazer na indicação de tempo transcorrido. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Observe. Fazem 10 minutos que cheguei. Normalmente as pessoas falam assim, não é? Mas esse verbo fazer não indica aqui um tempo passado, um tempo que decorreu, tempo transcorrido, tempo decorrido? Sim. Sempre que o verbo fazer estiver na indicação de tempo decorrido, tempo que passou, ele será um verbo impessoal. E o que é um verbo impessoal? Você já sabe, é verbo que não tem sujeito nem plural. Então, aqui, ó, faz 10 minutos que cheguei. É a construção correta. Fazem 10 minutos está errado. Por quê? Porque o verbo aqui é um verbo impessoal. Logo, se ele é um verbo impessoal, ele não tem sujeito nem plural. Obrigatoriamente tem que ficar na terceira pessoa do singular. Cuidado para você não cair nesse tipo de pegadinha. Isso também ocorre com o verbo haver. O verbo haver, indicando tempo transcorrido, ou decorrido, é a mesma coisa, tá? Transcorrido. Ou o verbo haver, no sentido de existir, também é um verbo impessoal. Observe aqui. Vamos colocar exemplo. Haviam 10 anos que ele estava aqui. O verbo haver, então, é um clássico de prova e é um clássico de erros. Porque olha aqui, haviam 10 anos. Aqui não indica que a construção que ele estava aqui faz 10 anos, já tinha 10 anos? Sim. Então, o verbo haver é um verbo impessoal. Se o verbo é impessoal, você já sabe, não tem sujeito nem plural. Logo, o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. Assim, havia 10 anos. Beleza? Agora, cuidado. Normalmente o pessoal fala dessa forma, ó, haverão chances. Gente, eu tenho ouvido isso normalmente até por jornalistas. Cuidado! Em jornal, a pessoa acha que porque tá passando no jornal, a pessoa lá
fala certo, fala direitinho. Cuidado que a pegadinha é faraó na terra. Por quê? Porque o pessoal tá falando muito errado. Eu tô falando porque eu tenho ouvido esses registros, tá? Então, cuidado. Vem comigo. Haverão chances. Observe aqui. Qual é o verbo, pessoal? Haverão. Posso substituir esse verbo pelo verbo existir? Posso, não posso? Existirão chances. Se eu posso substituir o verbo haver pelo verbo existir, significa que o haver é um verbo impessoal. E se ele é verbo impessoal, o que você sabe? Não tem sujeito nem plural. Então, obrigatoriamente, ele fica na terceira pessoa do singular. Aqui o certo seria o quê? Haverá. Haverá, porque o sujeito é inexistente. Esse verbo é um verbo impessoal, tem que ficar no singular. Haverá. Ah, Thaís, mas não concorda com chances? Não. Por quê? Porque chances não é o sujeito. Haverá o quê? Fez pergunta, o verbo é transitivo. Não tem preposição, o verbo é transitivo direto. Haverá o quê? Chances. Objeto direto. Chances é objeto. O verbo não concorda com o objeto, concorda com o sujeito. Já que não tem sujeito, o verbo fica no singular. Beleza, pessoal? Tranquilidade no parquinho. Vamos continuar aqui, ó. Nós temos o item 4, que são verbos que indicam tempo. Tempo meteorológico, tá? Então, está sol, está nublado. Olha aqui, ó, está nublado. Qual é o sujeito? Ah, o tempo. Não, gente, não tem sujeito. Está indicando o quê? Uma impessoalidade, tempo meteorológico. Então, o sujeito aqui é inexistente. Tome cuidado para você não cair nesse tipo de pegadinha. Beleza, pessoal? Tranquilidade no parquinho. Fechamos o nosso conteúdo de tipos de sujeito. E vamos, no próximo bloco, seguir com os termos essenciais, mas falando de predicado. Beleza? Beijo no coração. Até a próxima. Português é lindo.